Então, seguindo a lógica de vídeo de teoria, eu fazer vídeos menores e tentar ser o mais objetivo possível, porque o mais importante é fazer exercício. Então, na parte de série de Fourier, você basicamente vai ter que entender a soma de Fourier, então as fórmulas dos coeficientes e a fórmula da soma, e o teorema de Dirichlet e o teorema de Parseval, que são dois teoremas que você vai usar para achar o valor da série. Então ele vai botar somatório de alguma coisa e vai te pedir o valor desse somatório. Ou você vai usar Dirichlet ou você vai usar Parseval. E é basicamente isso. Então tem três tópicos. Sobre a soma de Fourier, basicamente você tem a n, bn e a zero. Então tem as fórmulas escritas. Isso eu falo pelo menos para a galera de Lille, é obrigatório decorar todas as fórmulas que eu boto aqui, tem que saber de cor. Essas formas elas têm variações dependendo da literatura que você usa. Então, o professor de análise aqui usa isso. Não sei se varia um pouco para o seu caso, mas enfim, você basicamente vai integrar a questão, ela vai te dar uma f de x, uma função qualquer, e antes de você conseguir fazer qualquer coisa matemática, você precisa escrever a soma, né? Porque tudo se baseia na soma. E para você escrever a soma, você tem que ter os coeficientes. Então, geralmente é começo da questão, ele vai pedir para do exercício vai pedir para você calcular os coeficientes. Então, você vai meter esse f de x aqui, que é o que ele te dá no enunciado, nessas três integrais e vai calcular. Nos vídeos de exercício vai ficar mais claro, né? Mas geralmente você não precisa calcular os três, porque um deles ou dois deles são zero direto. Mas enfim, você vai calcular os coeficientes, vai botar aqui nessa soma. É, Em relação à prova, se estiver fazendo prova, quando você for passar dos coeficientes para escrever a soma, é legal você escrever que, como a função é contínua, aí você pode escrever esse f de x. Então, enfim, é uma parte teórica aí. Contínua ou contínua por partes, né? Vai depender. Então é isso, a fórmula da soma é esse a zero sobre 2 mais somatório de an cosseno de nx, mais somatório de bn seno de nx. E é esse esqueleto aqui que eu falo que às vezes muda, né? Porque dependendo da literatura, você vai calcular os coeficientes de maneira diferente. Então, na hora de escrever a soma, talvez seja só a zero aqui, não seja zero sobre 2. Então, varia. Mas, mais uma vez, da Centrale Lilly, essa é a estrutura que o professor cobra. Então, agora vem os dois teoremas que é para calcular valor de somatório. O primeiro é o Dirichlet. Antes de tudo, antes de usar o teorema, você tem que justificar formalmente o porquê você pode usar o teorema. Então, no caso do Dirichlet, você tem que falar que a função é 2π periódica. Isso vai estar escrito no enunciado da questão, mas mesmo assim você tem que escrever. Ela tem que ser C1 e tem que ser contínua. Então, C1 significa que ela é derivável uma vez, contínua eu acho meio intuitivo. E tanto C1 quanto contínuas pode ser por partes ou não, então vai depender se você vai escrever isso ou não. Que é basicamente o conceito de, assim, graficamente e sem rigor nenhum, uma função contínua sem ser por partes é isso aqui. É uma linha contínua. Contínua por partes seria se você tem uma linha e daí algum trecho vai ter alguma descontinuidade. Vamos supor em x igual a zero ela tem uma descontinuidade e daí ela volta aqui. Então isso aqui você diz que contínuo par morceau, que é contínua por partes, porque ela tem pontos de descontinuidade. Então você vai especificar esse par morceau a depender do gráfico que você tem da função. Então esses três itens você tem que citar antes de usar o Dirichlet. E para que serve o Dirichlet? O Dirichlet, igual eu falei, você vai usar para achar valor de somatório. E a maneira como ele funciona é: você já vai ter calculado na sua questão o seu SF, então a sua soma de Fourier, e você vai substituir um ponto nesse valor de x. Então você vai escolher um x específico, pode ser π sobre 2, π. Geralmente são os mais óbvios, varia de questão para questão, mas você vai substituir um ponto nesse x e você vai igualar com isso aqui. Isso diz f de x pela direita mais f de x pela esquerda sobre 2. Então você vai ter o gráfico da sua função. Vamos supor que você escolheu esse ponto B. Então aqui
você vai olhar para o formato do seu gráfico e vai seguir ele. Então, se você vem pela direita, esse aqui é seu f de x pela direita. Quando você segue esse caminho aqui e chega no ponto B, então aí você vai pegar esse ponto. Esse valor é o f de x pela direita. E a mesma coisa seguindo o caminho da esquerda até bater nesse ponto, no ponto B. Esse aqui é o f de x pela esquerda. No caso, esses pontos eles coincidem se a função é contínua no ponto que você escolheu. Então, no caso aqui, eu fiz a função que era contínua no ponto B. Então, você vê que o f de x pela esquerda ele é igual ao f de x pela direita. Então, quando isso acontece, você vai escrever na fórmula aqui. Como eles são iguais, o f de x no caso, o f de x pela direita é igual ao f de x pela esquerda, que é o próprio valor da função naquele ponto, né? Você pode escrever aqui em cima, f de x pela direita mais f de x pela esquerda seria 2f de x sobre 2. Então você cortaria o 2 com 2 e ficaria o próprio f de x. Então a gente pode simplificar o Dirichlet para quando a função é contínua no ponto. Então, se f é contínua no ponto x que você escolheu, então você pode escrever que a sua soma de Fourier é igual ao próprio valor da função nesse ponto. Então, isso aqui é a versão simplificada. Só que essa forma aqui é a forma geral, porque se você tem uma função, por aqui, que em algum ponto ela é descontínua, e você vai usar o Dirichlet nesse ponto, vamos chamar o ponto de ponto A, você vai usar o Dirichlet em A, você vai ter SF de A é igual a F no ponto A pela direita mais F no ponto A pela esquerda sobre 2. E o seu FA pela direita seria vindo isso aqui, né? Seguindo a função pela direita, você chegaria em zero aqui, por exemplo. Esse é seu FA pela direita, é o zero. E pela esquerda, você seguiria essa função da esquerda. Então, esse é o FA pela esquerda. E você chegaria nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o FA pela esquerda. Então, você vê que são pontos diferentes. Então, o Dirichlet, na forma mais geral, ele diz que a sua soma de Fourier ela é igual à média, então a soma de f de x pela direita mais f de x pela esquerda sobre 2. Então, ela é a média, é o ponto médio do ponto que você escolheu. O valor médio da função no ponto que você escolheu. Então, esse é o Dirichlet. Então, quando você fala de substituir algum ponto, é Dirichlet. E agora o Parseval, tem o mesmo intuito também, que é calcular valor de somatório. A maneira como ele funciona isso aqui é um pouco complicado, mas só aceita a ideia que quando você estiver fazendo a questão vai ficar mais fluido. Por isso que eu não gosto da teoria, porque é difícil explicar sem aplicação prática. Vamos para o que interessa. Você vai ter que justificar, assim como o Dirichlet. Para justificar, você vai elencar os três itens do Dirichlet, você vai falar que a função é 2π periódica, você vai falar que a função é C1, vai falar que a função é contínua, e você vai botar mais um item, que é f de x pertence a L2. Então, no vídeo de distribuição, que tinha questões onde a gente tinha que provar que pertence a L1, é mais ou menos a mesma ideia, só que pertencer a L2 significa que se você integrar de menos infinito a mais infinito a função ao quadrado, isso aqui não diverge. Então, isso significa pertencer a L2. Não necessariamente, assim, mais uma vez falando para o caso de Lily, que é o que eu tenho certeza. Você não precisa necessariamente provar isso, mas você tem que escrever. Deixar claro que você sabe que você pode usar Parseval, porque isso aqui acontece. Mas você não necessariamente precisa provar que o f de x, essa integral aqui não diverge. Você não precisa provar isso. Nas questões de série de Fourier, você não precisa fazer isso. Mas precisa citar, precisa falar. E agora para o Parseval em si,
Primeira coisa que você vai fazer é calcular a norma 2 ao quadrado. É, a norma 2 ela é basicamente 1/2π integral de menos π a π de alguma coisa dx. É a definição de norma 2 nesse caso. E ao quadrado tem a ver com fx ao quadrado. No fundo, não precisa necessariamente entender isso, é só uma fórmula. Você tem que calcular esse cara aqui, ele vai dar um valor, tipo π/2, π ao quadrado sobre 4, ele vai dar um número, e você calcula ele dessa forma. Você vai usar 1/2π integral de menos π a π de fx quadrado. Então, nas questões, ele é o primeiro cara que você calcula. Você vai achar um valor, você vai botar esse valor aqui. Então, aqui vai ter algum valor, tipo, sei lá, π/2. Anteriormente na questão, você já vai ter calculado os coeficientes de Fourier, então você já vai ter a zero, já vai ter a n, já vai ter bn. Então, você vai ter uma equação onde você conhece as incógnitas. Esse somatório aqui, ele vai virar um somatório de alguma coisa que a questão está pedindo. Então, você basicamente vai achar o valor desse somatório. Então, é assim que funciona o Parseval. Tem que decorar essas duas fórmulas, então. Um para você achar o valor da norma 2 ao quadrado e o outro para você jogar ela aqui e ter uma equação. Que você possa isolar um somatório que eventualmente a questão está pedindo. Então, esses são os dois teoremas e a questão da soma de Fourier. Então, todas as fórmulas que vocês vão precisar estão aí. E um aviso final, eu deixei na descrição uma lista de exercícios de série de Fourier. Então, os próximos vídeos de série, eles vão estar baseados nas questões que estão no PDF na descrição. Então, se quiser acessar, eu acho que fica mais fácil.